E estou morrendo de medo de meu pai não deixar eu me casar. Meu pai é muito bravo e grosso. Às vezes parece que ele nem gosta de mim. Ele não é convertido, mas se acha o cara que vai pro céu porque vai na missa. Sim. Pensa que sabe de tudo mesmo quando não sabe nada. Fica olhando todo mundo de cara feia e despreza as pessoas por causa dos erros delas. Caio, se quando eu fizer 18 anos e meu pai não me der a bênção para casar, eu não posso casar? Estarei desonrando meu pai, Caio? Querida, eu já te disse, você pode casar. Com 18 anos você pode ir lá, eles for maior, vocês podem casar. Eu só não acho que vocês devam casar por causa disso, tá bom? Entre lá no meu site, caiofabio.net, escreva a palavra namoro, casamento, abrasamento. E você vai encontrar uma quantidade grande de cartas de pessoas vivendo exatamente esse seu dilema. Todo mundo que casa para resolver esse problema faz da solução um problema infinitamente maior do que o problema que se pretendia resolver. Então, casamento é coisa muito séria para a gente se utilizar dele só porque está sexualmente abrasado, a fim de fazer outras coisas e não tem permissão, e do ponto de vista religioso se sente culpado ou culpada. Aí vão, se casam imaturamente, sem consciência, sem maturidade, sem consistência, sem lucidez, acabam logo 2, 3, 4 anos depois trazendo ao mundo filhos, para depois de 10 anos se separarem e fazendo a vida ficar muitas vezes mais pesada do que se tivessem apenas aos 18 anos, já maiores de idade, decidido namorarem conforme a consciência deles determinasse. Até onde vão, até onde não vão, saber e crescerem nessa relação para saber se ela vinga ou não vinga, se ela tem futuro ou não tem, se ela se justifica ou não. Agora, casar para aprender isso depois é loucura, e eu vou morrer sem contribuir em nada em relação àqueles que pensam que casamento é solução para abrasamento. Me desculpem, eu vou para o céu dizer isso para Paulo. Irmão, lamento muito, deu um trabalho danado que você disse. Deu um trabalho enorme, porque o contexto era outro. E diferentemente, por exemplo, da descrição do véu em 1 Coríntios 11, o contexto mudou. Aquele é um texto que você não vê ninguém pregar nele, porque não faz nem sentido mais. Naquela época era adequadíssimo o que ele estava dizendo, era relevante, era notícia de primeira página aquela instrução, mas perdeu o significado cultural, porque a mulher não usa mais véu, a prostituta também não sai mais, não é que sai com o cabelo desgrenhado, não tem mais não tem mais nada daquilo, não tem, o estereótipo morreu, mudou, e os conceitos, os conteúdos acabaram. Então você tem que entender muito o espírito do Novo Testamento para pregar naquele texto, fazer o aplicativo dele ganhar contemporaneidade. Como a maioria nem sabe o que era aquilo culturalmente, o texto está lá abandonado. 1 Coríntios 11. Não é? Olha. Agora, por quê? Porque o véu não clama da terra dizendo me coma, me possua. A pepeca sim. Por que aquele texto pode ser abandonado? Porque o cabelo, que é um dos elementos do texto, que a mulher ou usa o véu, mas tem que manter o cabelo grande e o véu na cara, aquelas histórias todas daquela época. Sim. O cabelo também não grita, dizendo, pelo amor de Deus, me possua que eu não aguento mais de acabelamento abrasado. Mas a Xereca Stone faz esse clamor, não é? O nosso amigo Henry Ford tem esse apelo para ser forte e para acelerar e pisar, e entrar, e ir. Não é verdade? Claro. Então, pois bem, por isso é que aquele texto de Paulo continua sendo objeto de toda essa briga. O da escravidão.
Quanto tempo os textos de Paulo sobre a humanização da escravidão, depois das lutas contra a escravidão, ainda foram usados pelos preconceituosos e racistas e economicamente utilitaristas da máquina humana escrava para quererem justificar terem escravos e possuírem escravos. Eles iam para os textos de Paulo. Paulo ia ficar morto de vergonha, porque ele cria a vida inteira que entre homens não havia nem escravo nem liberto. Em Cristo Jesus está tudo morto. Aquilo era uma contingência da hora. Como dizer naquele contexto, ele deixa claro os conselhos que ele dá ali sobre sexo. 1 Coríntios 7, leia como ele começa. Considerando a presente hora de perseguição, de tribulação, de sofrimento, onde havia perseguições. Ele está escrevendo no império de Calígula, de Nero. Mas quando ele fala considerando a presente hora, ele já contextualizou ali. Ele já botou um claustro contextualizante para interpretação no ambiente. É considerando isto, esse estado dessa hora, eu aconselho a quem não está casado a que não se case. Você imagina se ele ia dar um conselho desse? Se ele escreve depois aos Tessalonicenses, dizendo que um dos sinais de apostasia da fé eram os que proibiam o casamento em circunstâncias normais. A seita que proíbe o casamento, aquela seitazinha. Agora, naquele contexto, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, se alguém não casou, não case, está ruim demais para casar. Você pode ter que sair correndo e a tua mulher vai ter que ser deixada. Não está bom para ter filhos, está perigoso. Ele descreve, é um momento de política apocalíptica que eles estão vivendo, de medo, de insegurança. E aí ele descreve isso. E aí chega o cara que está doidão. E agora, Paulo, não aguento mais. Estou indo para o puteiro de Éfeso, ou de Corinto, todos esses lugares. Corinto, você esteve lá comigo, eu mostrei lá em cima da montanha Acrocorinto, templo de Afrodite, onde as prostitutas... O pessoal descia, né? Serviços... Lá em cima. Corinto, o negócio a barra era pesada. Era o pessoal do Arrocha lá. O pessoal pegava e comia, carcava sem piedade. O pessoal descia. E era porto de mares, de 2 mares, com marinheiros de um lado e do outro. Pense. Atravessando aquilo ali. Meu Deus, era uma loucura. Nossa. Era verbo. Corinto era verbo. Corintianizar. Eu corintianizo, tu corintianizas. É putaria. Eu putario, tu putarias. Ele putaria. É corintianizar. Era nesses termos, né? Isso aí, qualquer um que entre ali no Google vai ver, escreva ali lá, corintianizar, você vai ver, no mundo greco-romano, o significado disso aí. Tá vendo? Então, por causa desse contexto, ele disse o que ele disse em 1 Coríntios 7. Se o contexto fosse outro, eu diria diferente, porque ele estava trabalhando com as categorias do bom senso, do princípio aplicado à contingência, é um aplicativo circunstancial. Mudou a circunstância, o princípio é o mesmo. O aplicativo desse princípio é que vai ser de acordo com a nova circunstância. Mas o espírito do princípio é que não pode ser alterado nunca. Lá no meu site, para quem quiser ler sobre isso, vão lá e procurem um texto no link A Mente de Paulo. Se você escrever princípios, acho que são princípios absolutos e aplicativos relativos. Se escreveu a palavra relativo ou absoluto, vai achar o texto. Leiam esse texto, ele é fundamental para quem quer começar a compreender as cartas de Paulo, o Novo Testamento, os contextos, para dar coerência e sentido, tudo nas letrinhas escritas, a letra morta de Paulo, dando uma vigência, está aí o texto, dando vigência a coisas que já nasceram mortas do ponto de vista do princípio. Os princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Esse é o texto no caiofabio.net. Eu respondi essa carta em 2003, ela vai estar vigente para sempre, enquanto o mundo for como o mundo é. E aí? Aí tem uma amiga que escreve, para calçar essa história aqui, ela fala: ó, Caio, fala para essa moça aí que eu tenho 3 amigas que casaram para resolver esses tipos de problema, sabe? Por causa da igreja. O casamento não durou 2 anos, elas se casaram com 18 e 19 anos.
estão todas separadas. Sem falar que, em geral, parece quase estatístico, mas no 4º ano, muitas dessas meninas se apaixonam por outra pessoa. Ixi. E aí o bicho pega feio. Aí sai derretida. Eles vão, pra resolver o problema do mosquito, eles vão comendo camelo, sanduíche de camelo, quarteirão de camelo, vão fazendo McDonald's de camelão, o mosquitinho. Elas comem o Mecamelo. Mecamelo. E vão mudando os bichos, ficando cada vez maiores. Daqui a pouco já é do Burger King o sanduíche. Isso. E vai ficando imenso. E era para resolver um problema. Acabou que desmontaram a vida inteira, arranjaram um filho com um cara que não vem a ser o cara da vida. Azedo. Para casar de novo, agora o mundo já ficou infinitamente menor, porque você é uma mulher com 2 filhos, já começa a ficar mais difícil encontrar um cara legal. Dá uma reduzida. Carregando esse reboque contigo. Dá uma reduzida. Vai ficando complicado. Então, rapaz, a religião entra, só ferra com a vida das pessoas, tira todo o elemento prático. As pessoas param de pensar. Aí, por causa de algo que está escrito ali, que elas nem entendem, elas tomam decisões que aferralham a vida delas para sempre. Aferralha e aferrolha, às vezes. Isso. Então, filho, para com isso. Vai namorando em paz, não sejam precipitados, vai vendo quem você é, quem ele é. Pode ser que daqui a um ano, quando você fizer 18 anos, se você namorar normal, você me escreva aqui e diga, olha, já nem estou mais com ele. Sabe? Que você falou aquilo, deu uma relaxada. O que nos unia era a opressão. E porque eles nos oprimiam, a gente se sentia oprimido juntos, a gente se unia pela opressão deles. Depois que eles continuaram a nos oprimir, mas a gente se desoprimiu e resolveu tratarmos-nos com naturalidade e normalidade, segundo o que a consciência de cada um de nós, leve, tranquila e pessoalmente permitia, nós fomos nos conhecendo melhor e chegamos à conclusão, um ano depois, que não tinha nada a ver, que era outra coisa. Minha querida, olha, eu estou falando com muita acumulação atrás de mim, não estou dando uma opinião, eu sei o que eu estou dizendo a você. O pior é isso. Então, por favor, calma, tá? Só namora. E aí? Mais um aqui. Fala pra moça aí que tem outro aqui que aconteceu a mesma coisa. Eu tô divorciado com 2 filhos, etc. Você já sabe. A história é sempre a mesma. É recorrente. Todo o chat tá vindo aí. O tempo todo. E nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Se aquilo que Paulo disse lá é melhor casado, que ele uma verdade absoluta, ele não causaria o estrago que causa. Um monte de gente botando o abrasamento sexual na frente da maturidade do amor, casando para resolver problema de sexo, e aí arrebentam a existência inteira. Desculpa, olha, ainda bem que eu sou herege, que eu estou livre de vocês, que eu não tenho nada a ver com essa comunidade de doidos, eu estou livre no Evangelho para dizer o que eu creio. Eu creio, por isso eu falo com a minha boca, vivo com as consequências, estou em paz com Deus e não tem homem para me perturbar, porque eu sei em quem eu tenho crido, é a Ele que eu vou responder e não aos sinédrios dos senhores. Calado. VNV TV, o canal é você.